Êxodo capítulo 37, do primeiro verso ao 5, aí nós oramos pedindo que Deus nos abençoe. Diz a palavra do Senhor: Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor, e fundiu-lhe 4 argolas de ouro nos seus 4 cantos, num lado 2 argolas e no outro lado 2 argolas, e fez varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro, e pôs os varais pelas argolas aos lados da arca para se levar a arca. Amém. Vamos orar. Ó Deus, nós vamos hoje, por sua misericórdia, Senhor, fazer a leitura, com sua permissão, pedindo sua bênção, a leitura, a meditação de mais 4 capítulos das Sagradas Escrituras. Nós pedimos, nos dirija, Senhor, nos ensine, que o Espírito Santo que escreveu essas palavras, inspirou essas palavras, possa também, Senhor, nos fazer entendê-las, Senhor, e aplicar a nossa alma, ao nosso coração, para a nossa edificação nesta noite de oração, de quarta-feira, em nome de Jesus, com perdão, Senhor, dos nossos pecados. O Senhor Jesus nos abençoe também as pessoas que assistirem depois este estudo, em nome de Cristo, oramos, Senhor, louvado seja o Senhor, hoje e para sempre. Amém e amém. Então, meus irmãos, chegamos ao final, né? Estamos chegando no final de mais um livro, e eu queria aproveitar aqui, nós vamos ler o capítulo, esses 4 capítulos, 37 ao 40, mas eu queria ler com vocês lá o iníciozinho do livro. Vamos dar uma olhadinha rapidinho no primeiro capítulo de Êxodo, onde eu falei uma coisa para vocês lá na introdução ainda do livro, e quando nós lemos o primeiro capítulo, que diz assim, né? Êxodo capítulo 1, versículo 1. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade, Azer. Todas as almas, pois, que procederam dos lombos de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito, multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Então, nós começamos o livro com este trecho aqui, irmãos. E quando eu encerrei o livro de Gênesis, iniciamos o livro de Êxodo, eu disse para vocês uma coisa, que ficou em aberto, quando encerra o livro de Gênesis, fica em aberto o cumprimento da profecia. Vocês lembram que o livro de Gênesis ele encerra com a morte de José, e José faz jurar os filhos de Israel, está aí pertinho do texto que nós lemos, no versículo 25 do capítulo 50 do livro anterior, né? Do Gênesis, que diz assim: E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e embalsamaram e o puseram no caixão no Egito. Então nós temos aqui que José morreu na fé, na certeza de que Deus ia visitar o povo, ia libertar o povo. Ele ia ser enterrado no Egito, mas ele diz: olha, não deixe meus ossos aqui. Hebreus vai dizer que ele falou isso pela fé, né? Não deixe meus ossos aqui, mas leve meus ossos. E eles estão transportando os ossos de José, né? Então aqui no Êxodo vai dizer que realmente eles transportaram os ossos de José. Aí tanta coisa aconteceu, irmãos. Eu disse para vocês que Deus aqui no Êxodo vai cumprir a parte da profecia, em que é a parte material da profecia da aliança que o Senhor fez com o Abraão ainda.
Porque tem dois aspectos daquela aliança, lembra? Eu tenho falado sempre para vocês. É o aspecto espiritual, que viria pelo mediador Jesus, mas também tem um aspecto físico. E o aspecto físico é o quê? É um grande povo, uma terra, né? Uma grande descendência e a terra. E aqui no Êxodo, Deus está cumprindo exatamente o aspecto material da aliança. Tá? Mas eu disse também lá atrás, lá na introdução ainda do livro, que nós estamos encerrando hoje, que essa parte material, ela é um tipo da parte espiritual. Né? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos um povo que foi escravizado no Egito, extremamente maltratado pelo rei do Egito, mas que Deus vem, usa Moisés para a libertação deles e os conduz à terra prometida. Né? Então, isso aqui é o início, na verdade, das peregrinações. O povo chega no Sinai Deus faz aliança de Moisés com eles, né? Aliança mosaica, que é realmente essa aliança mais desse aspecto material mesmo, né? Mas ali Deus dá os 10 mandamentos. E como o livro se encerra, irmãos, isso é muito importante nós observarmos. O livro se encerra com a construção do tabernáculo, da presença daquele, vamos dizer assim, daquele pequenino templo, né? Porque depois vai ser construído o grande templo, mas aquele pequenino templo imóvel que o povo ia levando o tabernáculo, né? Nas suas peregrinações. Então, aquele pequenino templo que significa o quê? Deus está presente com o seu povo. Deus está presente com o seu povo. Então, esse Deus, que é o Deus libertador, que é o Deus que liberta através de Moisés, é o Deus que está presente com o seu povo. E nesse meio tempo, o que acontece? Que Deus dá a sua lei, os 10 mandamentos, estabelece a lei de Moisés. Nesse meio tempo acontece que o povo logo peca. O povo peca, faz o bezerro de ouro, e aí as tábuas da lei são quebradas, né? Quando Moisés desce, ele quebra as tábuas, significando que logo o povo tinha quebrado a lei, tinha quebrado a aliança imediatamente, mas aí Deus diz assim, eu vou destruir o povo, mas Moisés intercede pelo povo. E aí eu disse para vocês, Moisés é um tipo de Cristo que intercede pelo povo. Né? E Deus não destrói o povo. E aí ele restaura a aliança, renova esta aliança. E quando ele renova essa aliança, ele então, aí começa a se construir verdadeiramente o tabernáculo. E aí o povo traz as suas ofertas voluntárias, eles ofertam muita alegria, né? E então o tabernáculo começa a ser construído. Então aqui, irmãos, veja como encerra esse livro. Esse livro começa com o povo escravizado, mas Deus liberta, e ele, apesar de esse povo ser um povo difícil, e vai ser um povo que vai continuar difícil, e esse povo mesmo aqui não chegará na terra prometida, infelizmente, né? Por causa do pecado deles, mas a misericórdia de Deus os mantém até aqui, e eles então recebem essa bênção, esse benefício do tabernáculo. Então é assim que se encerra o livro. Deus está com o seu povo, Deus salva do Egito, Deus dá os seus mandamentos, faz uma aliança com eles e encerra. Deus está com o seu povo. Agora, o livro se encerra também, é importante nós notarmos, daqui a pouco nós vamos chegar no final, e aí eu vou relembrar vocês de novo, o livro se encerra parecido no aspecto com o livro de Gênesis. Qual é o aspecto? É que a promessa ainda não foi totalmente cumprida, o povo continua nas suas jornadas, o povo continua na sua peregrinação, o povo ainda não chegou na terra prometida. Né? Na verdade, mesmo Moisés não vai chegar na terra prometida, Moisés vai ver a terra de longe, né? Mas a gente vai chegar lá, se Deus quiser. Mas quem vai realmente levar adiante é Josué. Então o povo vai chegar ainda na terra prometida, mas eles vão continuar nesse caminho, nessa peregrinação. Então o livro também, a semelhança de Gênesis, que se encerra com com José profetizando, Jacó também profetizando, né? Jacó, ele não quis ficar ali no Egito, mas ele quis ser enterrado junto com a sua esposa, né? Melhor dizendo, junto com onde estava Abraão, lá atrás, que Abraão comprou aquele campo, vocês lembram, né? E esses
patriarcas, eles encerram profetizando, quer dizer, que Deus ainda vai fazer muita coisa. Moisés também morre profetizando que Deus ainda iria fazer muita coisa. E o livro de Êxodo encerra como a promessa ainda não cumprida, mas Deus está presente no seu povo. Então, meus irmãos, é um livro que ele trata especialmente do aspecto material, mas ele é tipológico, porque ele mostra a nossa situação. Nós também somos um povo peregrino, somos um povo que temos o nosso Moisés quem é? O próprio Jesus, né? Que intercede por nós. Somos um povo que temos a sua lei, a sua misericórdia, a sua graça, e somos um povo que estamos também em direção ainda ao reino eterno, vamos dizer assim, a nossa terra prometida, né? Mas que aquilo que estava ainda uma promessa que estava aqui ilustrada nesses tipos aqui, Moisés, o tabernáculo, todas essas coisas, a peregrinação do povo, já se cumpriu no Senhor Jesus. Jesus já veio, Jesus já cumpriu, Jesus já morreu por nós. Então nós vivemos no tempo que já está cumprido o aspecto espiritual, mas ao mesmo tempo ainda falta a consumação, a volta de Jesus. Então tudo isso se aplica à nossa vida, tá bom? Mas esse trecho que nós vamos ler agora são 4 capítulos em que vai continuar descrevendo o trabalho desses artífices e das pessoas que estavam ajudando eles na preparação do tabernáculo, das vestes de Arão, e eles vão levar isso para uma espécie de inspeção de Moisés, para Moisés observar se está tudo bem feito, e Moisés vai dizer, está tudo bem feito, e abençoa. E durante o texto vocês vão observar algumas vezes o texto dizer assim, conforme Deus ordenou a Moisés, né? Ou seja, esse tabernáculo não é ideia de Moisés, não é ideia de algum homem, mas foi dado por Deus. Então aqui o que eles estão fazendo, na verdade, é cumprindo um projeto divino, né? De um lugar onde Deus estaria presente, simbolicamente, né? E onde então ali eles adorariam a Deus e poderiam então trazer os seus sacrifícios conforme a lei do Antigo Testamento. Bom, meus irmãos, e o que é que nós lemos aqui? Nós lemos na primeira parte sobre a arca. Foi esses primeiros versículos que eu li com vocês. Vamos continuar lendo então agora sobre o propiciatório, a mesa, o candelabro, né? Tudo isso aí está descrito aqui. Vamos ler. Versículo 6, capítulo 37, versículo 6 agora. E fez também o propiciatório de ouro puro, e o seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro, de obra batidos fez, nas 2 extremidades do propiciatório, um querubim na extremidade de um lado, e outro querubim na extremidade do outro lado, de uma só peça com o propiciatório, fez os querubins nas 2 extremidades dele, e os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com as asas o propiciatório, e os seus rostos estavam defronte um do outro. Os rostos dos querubins estavam virados para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de acácia, seu comprimento era de 2 côvados, a sua largura de 1 côvado, a sua altura de 1 côvado e meio, e cobriu-a de ouro puro, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor, fez-lhe também ao redor uma moldura da largura da mão, e fez uma coroa de ouro ao redor da moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas nos 4 cantos que estavam em seus 4 pés. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais, para se levar à mesa. Fez também os varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro para se levar à mesa. E fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, seus pratos, as suas colheres, as suas tigelas, as suas taças, em que se haviam de oferecer libações. Fez também um candelabro de ouro puro, de obra batida, fez este candelabro. O seu pedestal, as suas hastes, os seus copos, as suas maçãs, as suas flores, formavam com ele uma só peça. 6 hastes saíam dos seus lados,
3 hastes do candelabro de um lado dele e 3 hastes do outro lado do candelabro. Numa haste estavam 3 copos do feitio de amêndoas, um botão e uma flor, e na outra haste 3 copos do feitio de amêndoas, um botão e uma flor. Assim eram as 6 hastes que saíam do candelabro. Mas no mesmo candelabro havia 4 copos do feitio de amêndoas, com seus botões e com as suas flores. E havia um botão debaixo de 2 hastes da mesma peça, e outro botão debaixo de 2 hastes da mesma peça, e mais um botão debaixo de 2 hastes da mesma peça. Assim se fez para as 6 hastes que saíam dele. Os seus botões e as suas hastes eram da mesma peça, tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez de ouro puro 7 lâmpadas com seus espevitadores, os seus apagadores. De 1 talento de ouro puro fez o candelabro e todos os seus utensílios. E fez o altar do incenso de madeira de acácia, de 1 côvado era o seu comprimento, de 1 côvado a sua largura, era quadrado, e de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo eram feitas as suas pontas, e cobriu de ouro puro a parte superior e as suas paredes ao redor e as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, e os seus 2 cantos de ambos os seus lados, para neles se colocar os varais, e com eles levá-lo. E os varais fez de madeira de acácia, e os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo da unção, e o incenso aromático puro, qual obra de perfumista. Vamos continuar no capítulo 38. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia, de 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, era quadrado, e de 3 côvados a sua altura. E fez as suas pontas nos seus 4 cantos, da mesma peça eram as suas pontas, e cobriu de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, os cinzeiros, e as pás, e as bacias, os garfos, os braseiros, todos esses pertences fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre em forma de rede, na sua cercadura embaixo até o meio do altar, e fundiu 4 argolas para as 4 extremidades do crivo de cobre para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de cobre, e pôs os varais pelas argolas aos lados do altar, para com ele levar ao altar fê-lo oco e de tábuas. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se reuniam para servir à porta da tenda da congregação. Irmãos, vocês observem quantas coisas, né? Nós temos a arca, nós temos o propiciatório, nós temos a mesa, o candelabro, o altar do incenso, o azeite, nós temos o altar do holocausto, e todas essas coisas, elas não tem mais hoje. Nós não temos mais um tabernáculo, nós não temos mais necessidade dessas coisas. Por quê? Porque essas coisas eram simbólicas. Elas eram muito belas, elas eram revestidas de ouro, né? Elas tinham a sua beleza, era um azeite também, perfume, assim por diante, mas era tudo simbólico. Nós não podemos perder essa visão de que aqui eram feitos os sacrifícios, os animais eram mortos, todas essas cerimônias eram feitas, e isso apontava para aquele grande sacrifício que o Senhor Jesus Cristo faria muito em breve. Então nós precisamos ter muito consciência disso. Mas vamos continuar lendo aqui. E tem um detalhe aqui que eu não quero também deixar de observar. Nós somos informados aqui no versículo 8 que a pia de cobre, com a sua base de cobre, ele fez dos espelhos das mulheres que se reuniram para servir à porta da tenda da congregação. Então tinha um grupo de mulheres que ficavam à porta da tenda da congregação e que doaram esses espelhos, né, para fazer esta pia. Nós somos informados aqui, meus irmãos. Então, a importância das mulheres, né, servindo ao Senhor desde os tempos do Antigo Testamento. Vamos continuar. Versículo 9. Fez também o pátio do lado meridional, as cortinas do pátio eram de linho fino torcido, de 100 côvados, as suas 20 colunas, as suas 20 bases eram de cobre,
os colchetes dessas colunas e as suas molduras eram de prata, e do lado norte cortinas de 100 côvados, as suas 20 colunas, as suas 20 bases eram de cobre, os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata, e do lado do ocidente, cortinas de 50 côvados e as suas colunas 10 e as suas bases 10, os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata, e do lado leste ao oriente, cortinas de 50 côvados, as cortinas de um lado da porta eram de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3, e do outro lado da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido, e as bases das colunas eram de cobre, os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata, e o revestimento dos seus capitéis era de prata, e todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. E a cobertura da porta do pátio era de obra de bordador, de um azul, de púrpura, de carmesim, de linho fino torcido, e o comprimento era de 20 côvados e a altura na largura de 5 côvados, conforme as cortinas dos pátios. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, seus colchetes de prata, os revestimentos dos seus capitéis, as suas molduras também de prata, e todas as estacas do tabernáculo do pátio em redor eram de cobre. Esta é a enumeração das coisas usadas no tabernáculo, o tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por intermédio de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Fez, pois, Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. Observe aí que o texto vai colocar de vez em quando para nós. Tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés é obediente, o povo está fazendo aqui em obediência ao Senhor. Esse culto é do Senhor, irmãos. O culto verdadeiro não é invenção humana, mas é o culto do Senhor, conforme o Senhor. E com ele a Oliabe, filho de Alzemaque, da tribo de Dan, o mestre de obra, engenhoso artífice, bordador em azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino. Todo o ouro gasto da obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foi 29 talentos e 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foi 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Um beca por cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de todo aquele que passava aos arrolados da idade de 20 anos para cima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu, para as 100 bases, 100 talentos, um talento para cada base. E 2.775 ciclos fez os colchetes das colunas e cobriu os seus capitéis e os cingiu de moldura. E o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. E dele fez as bases da porta da tenda da congregação, e o altar de cobre, o crivo de cobre, e todos os utensílios do altar, e as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. Vocês percebem uma coisa aqui, irmãos? A organização de tudo que está sendo feito, a quantidade de, como diz aqui, de ouro, tudo que está colocado aqui, irmãos, foi calculado, contado, organizado e não desordenado, né? Isso tem muitas lições para nós, em muitos aspectos, todos os aspectos da nossa vida, mas eu queria chamar a atenção para a questão do culto. O culto ao Senhor é um culto conforme Deus manda, e é um culto, irmãos, que tem uma ordem, né? E é um culto também que tudo, a igreja de Deus, a casa de Deus, ela tem que ser gerida, vamos dizer assim, com ordem e com transparência também, né? Para que todos saibam o que está acontecendo. Mas vamos agora para o capítulo 39. O capítulo 39 vai avançar agora para a questão das vestes dos sacerdotes, tá? Fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário, de azul, de púrpura, de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Veio aí mais uma vez, olha, como o Senhor
ordenara a Moisés. Assim se fez o éfode de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim, de linho fino tecido, e estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios para tecê-los entre o azul e entre a púrpura e entre o carmesim e entre o linho fino com trabalho esmerado. Fizeram-lhe as ombreiras que se ajuntaram e uniam-se em suas duas pontas, e o cinto de obra esmerada do éfode que estava sobre ele formava com ele uma só peça, e era de obra semelhante de ouro e de azul, de púrpura e de carmesim e de linho fino tecido, como o Senhor ordenara a Moisés. Mais uma vez. Também prepararam as pedras de ônix, engastadas em ouro, lavradas com gravuras de um selo com os nomes dos filhos de Israel, e as pôs sobre as ombreiras do éfode por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Mais uma vez. E observe aqui, essas pedras engastadas em ouro, lavradas com gravuras de um selo com os nomes dos filhos de Israel. Nós estamos falando agora, tem um tabernáculo, mas nós estamos falando agora do sacerdote, as roupas do sacerdote. E ele levava os nomes dos filhos de Israel no seu corpo. Isso tudo aponta para Jesus, irmão. Jesus é o nosso sumo sacerdote que vai entrar no tabernáculo, mas não é nesse tabernáculo físico, mas é na presença de Deus com os nossos nomes, né? Com o nome da sua igreja, do seu povo, nos representando. Então, por que não tem mais nada disso? Por que aqui eu não estou vestido como... Eu não sou sacerdote, eu sou um pastor, né? Estou vestido com roupas normais. Por que eu não estou aqui paramentado como sacerdote? Por que os irmãos não trouxeram animais para ser sacrificados? Por que não tem mais essas cortinas? É só uma sala aqui simples. Por quê? Porque isso aqui, irmãos, era um tipo de Cristo. Tudo aqui apontava para o que Jesus iria fazer. Então, é muito importante nós não perdermos esse entendimento da relação do Antigo e do Novo Testamento, tá? Vocês vão notar que no Novo Testamento não tem nada disso, mas isso aqui é importante nós entendermos por que tinha todos esses paramentos, esse tabernáculo com tantos detalhes, a roupa com tantos detalhes, porque queria mostrar o seguinte: vem um sumo sacerdote, vem alguém que vai levar o nome de vocês diante do Pai, para trazer perdão, trazer redenção para vocês. Vamos continuar lendo aí do versículo 8 em diante. Diz assim: fez também o peitoral de obra de artífice, como obra do éfode de ouro, de azul, de púrpura e de carmesim, de linho fino torcido. Quadrado era, duplo fizeram o peitoral, seu comprimento era de 1 palmo, sua largura de 1 palmo dobrado, e engastaram nele 4 ordens de pedra, uma ordem de um sárdio, de um topázio e de um carbúnculo. Esta era a primeira ordem. E a segunda ordem de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. E a terceira ordem de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista. E a quarta ordem de um berilo e de um ônix e de um jaspe, engastadas em engastes de ouro. Estas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, como gravuras de selo, cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. Olha, mais uma vez, citação um pouco, o nome dos filhos de Israel estavam representados aqui. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de ouro puro trançado. E fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança puseram nos 2 engastes e as puseram sobre as ombreiras do éfode na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto ao éfode por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 ombreiras do éfode, abaixo na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas do éfode com um cordão de azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e o peitoral não se separasse do éfode. Olha mais uma vez aí, como o Senhor ordenara a Moisés.
E fez também do éfode de obra tecida, todo de azul, e a abertura do manto estava no meio dele, como abertura de cota de malha. Esta abertura tinha uma borda em volta, para que se não rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de azul e de púrpura, de carmesim, de fio torcido, melhor dizendo. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas do manto, ao redor, entre as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto ao redor, para ministrar, como o Senhor ordenara a Moisés. Você percebe a repetição, né? Como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, e o ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Mais uma vez. Fizeram também de ouro puro a lâmina da coroa de santidade, e nela escreveram um escrito como da gravura de selo. Olha o que estava escrito: santidade ao Senhor. Santidade a Jeová. E ataram-na como um cordão de azul para prendê-la à parte superior da mitra, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram, olha aí, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram. Então você percebe como o Moisés, aqui no seu livro, está interessado em informar que tudo foi feito como o Senhor ordenou, não foi da mente dele. Verso 33, irmãos. E depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, os seus varais, as suas colunas, as suas bases e a cobertura das peles de texugos e o véu da cobertura, a arca do testemunho, os seus varais, o propiciatório, a mesa com todos os seus pertences, os pães da proposição, o candelabro puro com as suas lâmpadas, as lâmpadas em ordem e todos os seus pertences, o azeite para a luminária, também o altar de ouro e o azeite da unção e o incenso aromático e a cortina da porta da tenda, o altar de cobre, o seu crivo de cobre, os seus varais e todos os seus pertences, a pia, a sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas, as suas bases, a cortina da porta do pátio, as suas cordas, os seus pregos e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as santas vestes de Arão, sacerdote, e as vestes dos seus filhos para administrar o sacerdócio. Observe bem isso, o tabernáculo e o sacerdócio, conforme verso 42. A tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Aí viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito, conforme o Senhor ordenara, assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Veja como conclui, né? Então eles fizeram, trouxeram para Moisés, Moisés examina, e eis que tinham feito tudo. Viu Moisés toda a obra, e eis que tinham feito, como o Senhor ordenara, assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Então, onde é que está a bênção? Por que essa bênção? Porque foi feito como o Senhor ordenara. Aí agora, irmãos, o livro vai encerrar com Moisés mandando levantar esse tabernáculo, né? Então vamos ver aí o versículo, capítulo 40. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação e porás nele a arca do testemunho e cobrirás a arca com o véu. No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás. Tinha passado já então aí um ano, né? Um ano que o povo tinha saído do Egito e agora eles estão com o tabernáculo. Depois colocarás nele a mesa, porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela, também colocarás nele o candelabro, acenderás as suas lâmpadas e porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a cortina da
da porta do tabernáculo, porás também o altar do holocausto, diante da porta do tabernáculo, da tenda da congregação. Porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água, depois porás o pátio ao redor, e pendurarás a cortina à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção, e ungirás o tabernáculo, e tudo que há neles, e o santificarás com todos os seus pertences, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e o altar será santíssimo. Então ungirás a pia e a sua base, e a santificarás. Olha quantas vezes aí santificarás. Santidade ao Senhor, nós tínhamos lido, né? Aqui no versículo 30 do capítulo anterior, e eles ungiam o altar e, enfim, os utensílios, e iam sendo santificados, separados cerimonialmente para essa função tão santa de ali no tabernáculo de Deus. Farás também chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Purificação, né? Purificação cerimonial, mas que também aponta para a purificação, ok, irmãos? Espiritual. E vestirás Arão as vestes santas, e o ungirás, olha aí, e o santificarás. Veja quantas vezes aparece: santificados, separados, são do Senhor, estão ali para cumprir uma função ao Senhor, para que me administre o sacerdote. É minha, é para mim. Também farás chegar os seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás como ungiste a seu pai, para que me administre o sacerdócio. E a sua unção lhes será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E Moisés fez conforme, mais uma vez, tudo que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. Agora observe aqui, irmãos, que Deus aqui, existe um aspecto aqui importante. É que eles fizeram tudo como Deus manda, mas Deus está agora pensando nas gerações seguintes. Vocês veem que no finalzinho do versículo 15 diz: por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. Então haveríamos sacerdócio na tribo de Levi, nas próximas gerações, até a vinda de Jesus. Então aqui o Senhor está estabelecendo não somente o culto para o tempo do próprio Moisés, mas para as gerações posteriores em Israel, até que viesse o sumo sacerdote celestial, como vai falar a carta aos Hebreus, salvo engano meu, lá no capítulo 9, que diz que nós temos um sumo sacerdote celestial, né? E quando ele viesse, acabaria tudo isso aqui. E essa é a mensagem de Hebreus. Acabou esse culto lá em Hebreus, porque esse culto aqui é um culto passageiro, né? Mas é um culto muito, muito simbólico, irmãos. Essa é a palavra para nós entendermos o culto. Ele é cheio de símbolos, ele é cheio de ilustrações daquilo que o Senhor Jesus Cristo faria por nós. Verso 17. Assim, no primeiro mês, no ano segundo, ao primeiro dia do mês, foi levantado o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases, e armou as suas tábuas, e colocou nele os seus varais, levantou as suas colunas, e estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a cobertura da tenda sobre ele, em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Mais uma vez, né? Todo tempo, né? Como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou o testemunho e pô-lo na arca, e colocou os varais na arca, e pôs o propiciatório em cima da arca. Agora Moisés está levantando o tabernáculo. Introduziu a arca no tabernáculo, pendurou o véu da cobertura, cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés, mais uma vez. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o candelabro na frente da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, e acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também a cortina da porta do tabernáculo, e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e sobre ele ofereceu holocausto e oferta de alimentos, como o Senhor ordenara a Moisés.
Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela pôs água para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos nela lavaram as suas mãos e os seus pés, quando entravam na tenda da congregação e quando chegavam ao altar. Lavavam-se como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou a cortina da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Está concluído, está pronto. Como o Senhor ordenara a Moisés. Essa foi a frase repetida o tempo todo. Agora veja como o livro encerra, irmãos. O livro encerra dizendo, mostrando para nós o seguinte: Deus aprovou. Olha, observe o seguinte: Deus mandou fazer este tabernáculo. Eles fizeram precisamente como o Senhor ordenara a Moisés. E aí no final do livro, Deus diz: está aprovado. Né? E como é que Deus aprova? Vindo para o tabernáculo. O tabernáculo, irmãos, como o templo que Salomão vai fazer muito tempo depois, simbolizava na antiga aliança a presença de Deus. E aqui nós vamos encerrar o seguinte: Deus aprova, e Deus aprova como? Vindo para o tabernáculo, se fazendo presente no tabernáculo. E aqui ele vai ser representado pela nuvem. Vamos encerrar o livro. Olha como o livro encerra de forma gloriosa, irmãos. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar, nem para Moisés, servo tão fiel, podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Olha como o livro encerra. O livro encerra dizendo o seguinte: Deus vem habitar com seu povo, e Deus vai conduzir o seu povo nas suas jornadas. Quando a nuvem se levantava, os filhos de Israel caminhavam. Se a nuvem não se levantava, os filhos de Israel não caminhavam. E eles caminhavam para onde, irmãos? Para a terra prometida lá para Abraão, lembra? Sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Está aqui, uma grande nação. O aspecto material está sendo cumprido, mas o aspecto material é o menos importante, irmãos. Porque o mais importante é o que simboliza tudo isso. O que simboliza? Deus veio habitar com a igreja. Como é que encerra a Bíblia? Lá nos últimos capítulos de Apocalipse diz: Deus veio tabernacular. Deus veio morar com seu povo. E assim será na eternidade. A Bíblia começa dizendo que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, mas que o homem se rebelou contra Deus e Deus o expulsou do paraíso. E ele não teve mais acesso à árvore da vida. Mas aqui Deus está mostrando: eu voltei a estar com vocês. Eu tenho dito para vocês o seguinte, nos últimos estudos, irmãos, a bênção é a presença do Senhor. E nós, a igreja de Cristo hoje, nós que cremos no Senhor Jesus, nós que temos o nosso tabernáculo é diante de Deus mesmo, nós não precisamos mais desse tabernáculo físico, porque nós já estamos na presença de Deus, por meio do nosso sumo sacerdote. Quem é? O próprio Cristo, o Filho de Deus, o Deus homem. Então me digam, meus queridos irmãos, o fato de Deus estar conosco, o fato de Ele estar conosco todos os dias, o fato de Ele estar nos guiando nas nossas jornadas, o fato de Ele estar nos conduzindo à morada eterna, não é a maior bênção? Do que nós precisamos mais? Por isso que Davi dizia: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por isso que Paulo dizia: para mim é viver a Cristo. Então eu quero deixar essa mensagem com vocês. O livro de Êxodo, ele encerra dizendo: Deus está com o seu povo, mas ainda não é o fim,
porque eles ainda vão chegar na terra prometida. Amém? E nós vamos continuar, vendo o que a Bíblia conta, vendo como Moisés nos narra essa peregrinação a partir dos próximos livros. O livro que próximo, agora Levítico, é um livro de leis, muitas leis, mas leis que têm um significado importante para nós. Semana que vem a gente vai começar a estudá-lo, se Deus assim permitir. Vamos orar, irmãos? Vamos pedir que Ele nos abençoe. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, e não um Deus distante, mas um Deus que quis vir morar conosco. Nós que somos pecadores, miseráveis, que só merecíamos que o Senhor nos expulsasse, nunca mais quisesse estar conosco, mas o Senhor veio morar conosco, veio habitar entre nós e conosco, e em nós, pelo Espírito Santo, por meio do nosso Emanuel, o Deus conosco, o Senhor Jesus Cristo. Senhor, o que podemos dizer? Só podemos agradecer, Senhor. Só podemos pedir que o Senhor nos conceda a graça de nós entendermos essa maior, mais preciosa bênção que é a sua presença, e nós possamos nos alegrar no Senhor, te amar, procurar te conhecer mais. Senhor, nos acompanha na nossa jornada. Senhor, como o Senhor estava com este povo, através dessa nuvem, conduzindo o seu povo até a terra prometida, ó Senhor, seja conosco, seja comigo, meus irmãos, para que nós possamos caminhar todos os dias em direção à nossa terra prometida, a morada eterna, quando o Senhor Jesus voltar. Nos abençoe, Senhor, nos fortaleça, e seja glorificado, e seja engrandecido o seu nome santíssimo cada vez mais nas nossas vidas, em o nome santo de Jesus. Que assim seja. Amém e amém.